quero cumprimentar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor, aos professores, superintendentes da EBD e em Bangu, do nosso campo, e a todos os nossos amigos de outras igrejas que têm participado. Nosso muito obrigado pela sua participação. Também os comentários que vocês fazem têm nos ajudado muito. E nós contamos com isso. Hoje estamos estudando o livro de Levítico, uma riqueza na sua tipologia bíblica, um livro extremamente atual. A editora Betel, como eu tenho dito aqui, foi muito feliz de escolher esse tema, o autor do livro e da revista, porque também a editora Betel lançou o livro, né, do próprio autor, que nos traz aqui o comentário. E hoje chegamos ao tema, o dia da expiação. Esse é o tema central da Bíblia, né, na verdade. E é todo o tópico central da revelação de Deus a Moisés e o que vai daí para frente prosseguir em toda a palavra de Deus até chegar no cumprimento real, que é o dia da morte de Jesus Cristo, levando sobre si as nossas misérias e pecados. É bom frisar com o seu aluno que esse é o dia mais importante para o povo de Israel. Havia cerca de 7 festas em Israel durante o ano, mas 3 eram as principais, as 3 principais festas, chamadas festas solenes, que era a Páscoa e primícias e a expiação. A expiação é a revelação tipológica apontando para o Calvário. Então, é de suma importância estudarmos, compreendermos o seu significado e analisarmos esse texto. Está relacionado no capítulo 16 de Levítico. Então, eu gosto muito de trabalhar levantando a bola para o próprio aluno discutir conosco e colocar o seu conhecimento, né, para nós podermos orientá-lo, auxiliar e também estar aprendendo, porque a gente também aprende com os próprios alunos. Então, o dia da expiação é o dia mais importante para Israel e aponta para o sacrifício. Então, levante isso com o aluno. Por que o dia da expiação, né, esclarecendo a ele que era o dia principal, aonde era sacrificado, era uma festa que era feita uma vez por ano. Por que era mais importante? Deixa ele debater se vai sair dos lábios dos próprios alunos, se eles vão relacionar isso com o sacrifício de Jesus, né? Feito uma vez por ano, os preparativos tinham toda uma simbologia para o momento, mas também era um anúncio tipológico, profético do futuro. Então havia um preparativo do sacerdote e havia um preparativo do povo também. Por exemplo, naquele período, como era festa da expiação, o sacrifício, era a época de confissão de pecados. Então não era a época de barulho, nem de sorriso, nem de festejo, mas era momento de tristeza. As pessoas tinham que refletir os seus pecados. E era preparado pelo sacerdote que uma vez por ano, aqui não tem nada a ver com aquele sacrifício que era feito diário para perdão dos pecados. Aqui, essa é uma festa solene, única, e aonde todos
seriam representados seus pecados nos cordeiros que seriam sacrificados pelo sacerdote. Era feito isso uma vez por ano para que ele pudesse entrar no lugar santíssimo. Então, esse preparativo incluía que o povo não podia trabalhar, o povo tinha que entrar num espírito de reflexão, afligindo a sua própria alma, reconhecendo, afligir a sua própria alma aqui não tem nada a ver com flagelos físicos, viu? Mas afligir na sua reflexão, o que é uma verdade. Quando nós paramos para refletir as nossas misérias, não nos traz nenhum sorriso, né? Nos traz aflição por vermos as misérias do nosso pecado. Era um momento de contrição, de tristeza, e essa era uma preparação do povo. O povo tinha que jejuar também. Então é importante você discutir isso com o aluno, né? E contextualizar isso com a nossa vida diária. A Bíblia diz que é melhor você estar na casa do luto, onde tem um velório, do que num baile. Por quê? Porque no baile a gente esquece do nosso futuro e não fazemos nenhuma reflexão a não ser curtir o momento. Mas no luto, no velório, nos leva à tristeza, nos leva a reflexões futuras. Da mesma forma, esse dia de expiação. E assim também, nós como servo de Deus, aplica isso com o seu aluno. Nós como servo de Deus temos que estar constantemente tendo o nosso momento de oração, tendo o nosso momento de jejum e fazermos essas reflexões das nossas misérias. Que se não é Jesus Cristo, aonde nós estaríamos, para onde nós iríamos e quem nós seríamos. Então é importante o crente refletir isso, né? É importante, principalmente, jovens e adolescentes da igreja que foram criados na igreja e que nunca se desviaram. Às vezes, isso é fantástico, é maravilhoso. Mas às vezes também, por ter nascido dentro da igreja, cria-se uma cultura religiosa e nunca tem essa reflexão do seu próprio pecado. Porque nunca foi lá para o mundo, nunca usou drogas, nunca foi para bailes, nunca viveu uma vida de sexualidade deturpada. Então acaba também, por outro lado, ele não tendo uma reflexão das suas misérias, dos seus pecados. Então, é importante esse preparativo do povo, você fazer junto com o seu aluno ali, uma colocação da importância de nós também estarmos refletindo as nossas misérias, né? O sacerdote, que também tem todo um significado naquele momento de santificação, mas também um significado futuro, ele tinha primeiro que tomar um banho, se lavar. E isso simboliza o quê? Limpeza. Para se apresentar diante de Deus, nós temos que ser limpos. E o que é essa água que lavava o sacerdote? Onde é o símbolo dela hoje? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a água que limpa as nossas misérias e limpa os nossos pecados para comparecermos diante de Deus. Então, ele tomava um banho. Outra coisa importante, o sacerdote, ele se despia daquela roupa gloriosa que ele usava, né? Você estuda as roupas sacerdotais, que também tem todo um significado da glória de Jesus. Nesse dia desse sacrifício, ele se despia dessas roupas e usava uma roupa branca, de linho, simples. Qual é o símbolo disso? Primeiro, que o linho e o branco simboliza ser justificado por Jesus Cristo. Segundo, que significava simplicidade, que até o sacerdote se desfazia daquela roupa sacerdotal, com a sua mitra, o seu cinto, o seu peitoral, e que era toda colorida, e colocava uma roupa simples. Então, isso nos leva a um grande ensino, que todos nós, seja grande ou pequeno, seja líderes ou membros, todos nós, para chegarmos diante do Senhor Jesus e sermos perdoados dos nossos pecados, nós temos que estar em humildade, nos desfazer, nos despir das nossas vaidades, dos nossos orgulhos. Discuta isso com o seu aluno. O símbolo dessa tirada dos vestimentos do sacerdote e colocando uma veste simples de linho e sendo branca, o significado disso para o nosso dia atual.
que é nós estarmos constantemente, para estarmos na presença de Deus, despirmos dos nossos vaidades, do nosso orgulho, que nós somos possuidores, né? Com isso, Arão fazia o sacrifício por ele, fazia o sacrifício pelos sacerdotes e depois ele fazia o sacrifício pelo povo. Um significado tremendo isso aqui. Arão, nesse dia da expiação, não fazia o Arão era sumo sacerdote, ele era acima dos sacerdotes, ele era único. Então o sumo sacerdote nesse período, ele não fazia sacrifício só pelo povo não, e nem só pelos outros sacerdotes, ele fazia em primeiro lugar o sacrifício por ele mesmo. E isso nos leva também à tipologia bíblica, um ensino muito grande, que não há, como disse Paulo, não há gregos nem judeus, nem bárbaros, nem cítaros, mas todos nós temos que chegar na presença do Senhor de igual forma. Então todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Que todos nós precisamos do perdão. Todos nós precisamos do sangue de Jesus. Não há grandes nem pequenos, né? Nem ricos nem pobres, nem feio nem bonito, nem europeu, nem africano, nem norte-americano, nem sul-americanos. Todos são iguais perante o Senhor, todos pecaram e todos carecem do perdão de Jesus. É importante você discutir com o seu aluno o porquê que Arão, ou o sumo sacerdote, quando ele morreu, tinha que fazer o sacrifício por ele mesmo, pelos outros sacerdotes e pelo povo. Por quê? Porque todos necessitavam do perdão. Ninguém estava isento do perdão. Discuta isso com o aluno, né? Discuta, trabalhe isso com o aluno. A importância de todos nós. Por isso é importante nós, como servos de Deus, sempre nas nossas orações, nunca esquecermos de estarmos sempre pedindo perdão das nossas misérias e pecados. E, por último, eu também não queria que você se enrolasse nisso. Eu não gosto de teologia que se fica discutindo assuntos que não vai chegar a lugar nenhum. Não sei se é porque eu, na minha juventude, fiz isso demais. Então eu me cansei disso. Então hoje eu gosto daquela teologia dos puritanos ingleses, que eu sou muito leitor dos seus livros. É uma teologia da vida diária. É uma teologia que você tem que ter praticidade, ela tem que ser aplicada no dia, que senão ela não tem efeito nenhum na vida cristã. Então aqui, o sacerdote, nesse dia, ele apresentava 2 animais para o sacrifício. Fazia-se a sorte deles, e um era escolhido para ser sacrificado com sangue naquele momento, e o outro, olha que coisa linda, o outro, o sumo sacerdote colocava a mão sobre a cabeça desse animal, confessava os pecados dele, dos sacerdotes e do povo, e era enviado esse animal para o deserto, nunca mais voltar. Era enviado a Azazel. Mostre, em vez de você ficar discutindo isso com o aluno, mostre as teorias e oriente naquela teoria que é a mais bíblica. Existem comentários de que Azazel era demônios, né? Tem bíblias famosíssimas no mundo que nos seus comentários utilizam isso. Mas isso não é verdade, porque a Bíblia não nos ensina a fazer nenhum sacrifício a demônios. E os demônios também, ou Satanás, ele não vai purificar ninguém ou receber pecado de ninguém. O significado melhor desse animal utilizando a tradução da própria palavra, que Azazel quer dizer aquilo que é remissão, tirar, enviar para outra parte, enviar para outro lugar. Simples isso. Fica discutindo se foi enviado para demônio, não. O importante é você discutir com o seu aluno que esse animal estava levando o pecado para longe. Então o significado real desse sacrifício é em Cristo Jesus, que o animal que é
cortado e derramado sangue, é Cristo na cruz. O animal que é levado, imposto as mãos sobre ele, confessado os pecados, e ele levava para o deserto, também é o símbolo de Cristo. Por quê? Porque Jesus na cruz, ele faz as duas coisas por mim e por você. Ele derrama o seu sangue para perdoar os nossos pecados, e ele pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Então, essa é a discussão que você tem que ser com o seu aluno. O significado, a riqueza desses dois animais, simbolizando tudo em Cristo. Morrendo, sendo imolado e ao mesmo tempo levando os nossos pecados para nunca mais ser lembrado. Então, é um tema rico a ser discutido, pena que o tempo vai ser pouco, como é o meu aqui, mas frise isso. A riqueza, o dia da expiação, aponta todo para o dia do Calvário. Que Deus abençoe e não esqueça de orar por mim e a minha família.